Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com. Nesse episódio, vamos falar sobre os riscos da segurança de crianças nas plataformas online. Hoje, mergulhamos em uma questão urgente e preocupante: a segurança das crianças nas plataformas online. Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos se tornou palco de uma audiência tensa, reunindo os principais executivos de gigantes de redes sociais, Meta, X, antigo Twitter, TikTok, Snap e Discord. O cerne dessa reunião, a alegada incapacidade dessas plataformas de proteger nossos jovens de perigos iminentes na internet. Esse encontro no Senado americano destacou a preocupação bipartidária com a exposição de crianças a predadores online e a disseminação de pornografia infantil. Um vídeo impactante de vítimas de abuso sexual e relatos de pais enlutados por suicídios de filhos abriu a sessão, deixando uma mensagem clara: é a hora de agir. As estatísticas apresentadas são alarmantes, com um aumento no compartilhamento de material de abuso sexual infantil e casos de, entre aspas, sextorção. Isso coloca em evidência não só o lado sombrio da evolução tecnológica, mas também a necessidade urgente de regulamentação. Propostas de legislação, como a Kids Online Safety Act, surgem como possíveis soluções, embora haja um caminho árduo para alcançar o consenso necessário para sua implementação. Os executivos das plataformas, por sua vez, ofereceram respostas cautelosas. Zuckerberg sugeriu a verificação de idade pelas lojas de aplicativos, enquanto Iacarino enfatizou a necessidade de mais colaboração diante dos avanços da IA. Contudo, a resistência das plataformas às propostas legislativas e a revelação de que Zuckerberg anteriormente recusou aumentar o investimento em segurança infantil mostram a complexidade do desafio. O que mais preocupa os especialistas é a eficácia das medidas existentes e as propostas, considerando a sofisticação dos predadores online e as limitações das ferramentas de proteção atuais. A audiência no Senado americano ressalta a urgência de uma ação coordenada entre governos, plataformas e a sociedade para proteger as crianças online. Nesse contexto, é fundamental discutir a ampliação das obrigações e responsabilização das redes sociais no que tange à segurança online das crianças. A implementação de políticas públicas voltadas para a educação digital emerge como uma estratégia crucial, capaz de munir nossos jovens com o discernimento necessário para navegar com segurança na vastidão digital. Paralelamente, a aplicação de inteligência artificial pelas plataformas na identificação e eliminação de conteúdos e perfis violentos representa um avanço significativo. Além disso, há a proposta de vincular contas de redes sociais a documentos como CPF e CNPJ no Brasil, visando a diminuição de conteúdos prejudiciais e a promoção de um ambiente online mais seguro. Esse cenário nos convida a refletir sobre o equilíbrio entre privacidade e segurança, a eficácia das regulamentações existentes e o papel do Marco Civil da internet frente aos desafios contemporâneos da era digital. À medida que aguardamos decisões judiciais sobre a constitucionalidade de certos artigos, como o artigo 19 do Marco Civil, permanece a questão: estamos fazendo o suficiente para proteger nossas crianças online? Essa e outras perguntas vão compor a discussão desse episódio. Ana, para a gente começar a nossa conversa hoje, eu acho que é importante a gente localizar o nosso ouvinte sobre os riscos do uso da internet por crianças e adolescentes. A gente muito ouve sobre
abuso sexual infantil, sobre sextorção, mas existem outros tipos de riscos que alcançam nossas crianças e adolescentes, principalmente considerando que hoje no Brasil a grande maioria das pessoas acessa a internet por celular. Uhum. A gente tem estatísticas super recentes, né, realizadas pelo Comitê Gestor da Internet, por meio do NIC-BR, que identificam que 97% das pessoas no Brasil acessam conteúdo da internet pelo celular. Então, a gente pode pensar também, né, que dentro desses 97%, a gente tem uma parcela relevante de crianças e adolescentes, que cada vez mais cedo tem acesso a essa tecnologia, né, ao uso de telefone celular. Então, fala um pouco para a gente como é que você vê os riscos relacionados ao uso de redes sociais, principalmente por crianças e adolescentes. Pois é, Kiki, normalmente a gente tende a se concentrar na questão da pornografia, dos abusos sexuais, e claro, isso é muito importante, mas quando a gente imagina hoje a situação das crianças no mundo online, a gente percebe que essa questão talvez seja não a ponta do iceberg, mas, na verdade, um dos inúmeros desdobramentos desse capitalismo movido a dados, desse capitalismo de vigilância, que também vai se estendendo progressivamente às crianças. Eu acho que a primeira grande preocupação é o acesso muito fácil a conteúdos impróprios, pornografia, violência e diversos outros. Vídeos ensinando as crianças a como se matarem, a como se mutilarem, a como muitas vezes causarem danos ou ferirem outras crianças, outras pessoas, a como fazer ataques em escolas e tantos outros aspectos. Então, a gente já teve a oportunidade de falar aqui como as redes sociais, a internet de uma forma geral, muitas vezes não tem filtros, e mais do que isso, muitas vezes tem modelos de monetização que, na verdade, direcionam o usuário, ainda que ele não queira, para vídeos radicais, para vídeos de violência, porque normalmente são esses conteúdos de ódio, de violência, que geram maior engajamento. Se isso já é Uhum, problemático em relação a adultos, mais ainda em relação a crianças. Mas o problema não para por aí. Toda aquela nossa discussão de extração de dados, ela se torna ainda mais grave quando estamos falando de crianças, que são vulneráveis, que são seres em formação. Então, a partir daí, as discussões desse capitalismo movido a dados, elas têm uma projeção sobre o livre desenvolvimento da personalidade que é muito mais intensa. Além disso, uma série de outras características desse capitalismo movido a dados, né, que é exatamente o de estimular o vício nessas redes, ou seja, um engajamento cada vez maior, e todos os sentimentos decorrentes desses vícios, que muitas vezes estão associados à depressão, porque as crianças começam a se ver em um contexto em que comparações e julgamentos são cada vez mais intensos e que, obviamente, diante de um contexto como esse, elas dificilmente terão como reagir, até porque não têm maturidade para isso. Todas as preocupações que a gente já também teve a oportunidade de falar aqui, de neurocapitalismo, né, ou seja, as possibilidades de manipulação digital, elas se tornam ainda mais intensas em relação a seres que, como as crianças, ainda estão em um processo de livre formação. Então, na verdade, o que é que a gente percebe aqui? Que há um contexto muito preocupante já em relação a adultos e que se torna ainda muito mais preocupante em relação a crianças. Portanto, acesso a conteúdos de violência, de pornografia, possibilidades de interações indevidas, como inclusive com predadores sexuais, na verdade é uma parte de um problema que é muito maior. As nossas crianças hoje, elas têm um acesso indiscriminado a qualquer tipo de conteúdo ou interação. Muitas vezes são estimuladas a ficarem viciadas nessas redes, oferecendo ou uhum, muitas vezes se tornando suscetíveis de coletas de dados em todos os aspectos, suscetíveis a inúmeras formas de manipulação, e obviamente que esse é o contexto contrário ao que se espera de um regime efetivo de proteção de crianças, o que é particularmente preocupante no Brasil diante de uma Constituição Federal e de um Estatuto da Criança e do Adolescente que exigem essa proteção do menor. Então, realmente, a situação é preocupante, não é?
Eu acho, eu somaria isso, Ana, o fato de que, como você disse, né, no início da sua fala, a gente está diante de uma, de fato, né, de uma exploração dos dados pessoais, né? Sim. Quando você falou, né, do capitalismo de vigilância, que a gente, ou capitalismo de plataforma, né, que é um termo que a gente curte muito, né, um estudo que é feito principalmente pela professora Shoshana Zuboff, é, a gente está diante, de fato, de grandes conglomerados. Eu vou falar especificamente aqui, né, do Facebook e do TikTok, né, o Instagram e o TikTok são redes sociais que são utilizadas de forma bastante intensa por crianças e adolescentes, né, TikTok Uhum. principalmente, né, a forma deles ganharem dinheiro, para ser bem direta, é através de um engajamento, da manutenção do engajamento das pessoas online, né? Então, Uhum. você Isso. amplifica essas redes sociais, eles amplificam, né, o engajamento dessas crianças e adolescentes, de todos nós, mas especialmente de criança e adolescente, por meio de uso de algoritmos que vão identificando conteúdos que fazem com que a criança e o adolescente permaneçam Exato. conectados. E esses conteúdos, sendo conteúdos, né, e existem estudos de psicologia que indicam isso, quanto mais violento um conteúdo, ou quanto mais odioso o discurso, mais engajamento existe nas redes sociais, seja porque existe um interesse em debater, né, ou debater no sentido de se contrapor a esse discurso, então você se mantém naquele ambiente para contrapor o discurso ou o conteúdo, seja porque a mente, né, humana Uhum. cria mecanismos como, por exemplo, dopamina sendo, né, jogada no organismo de criança e adolescente que fazem com que eles fiquem mais imersos nesse ambiente e mais disponíveis para conteúdos que são conteúdos que já fazem mal para nós adultos, quanto mais para crianças que não têm maturidade nem discernimento para identificar, inclusive, se aquele conteúdo é um conteúdo verídico ou não. E Exato. mais, né, para além da questão da violência, para além da questão de acesso, né, a conteúdos que não são conteúdos propriamente infantis, né, propriamente para esse determinado público, a gente tem uma outra questão que está conectada diretamente com o modelo de negócio das plataformas, que é o estímulo ao consumo. Uhum. Quantas e quantas crianças e adolescentes são levadas de uma forma antecipada a consumo de determinados produtos por conta dos chamados influenciadores digitais, que têm como alvo específico esse público? A gente pode falar, vou dar alguns exemplos aqui, sem querer fazer propaganda, mas a gente pode falar, por exemplo, do fenômeno que são os copos Stanley, né, que são adquiridos, né, de uma forma massiva por todos, mas crianças e adolescentes principalmente, por bolsas de grife que Uhum. são publicizadas por esses influenciadores, né, em vídeos do TikTok, que de fato são pagos por essas marcas, na grande maioria das vezes, para fazer esse tipo de publicidade como se fossem consumidores verdadeiros da marca, Uhum. mas que na realidade eles estão, né, buscando monetizar, né, o seu perfil por meio de publicidade. Então veja, violência, né, acesso à violência, acesso a conteúdos que eventualmente possam gerar uma baixa autoestima, né, uma comparação Sim. gerando baixa autoestima, questões relacionadas a um estímulo de um consumo desenfreado, Exato. coleta ou expropriação de dados de crianças e adolescentes para fins de manutenção, né, Uhum. até antecipada daquelas crianças dentro daquele ambiente para promover segmentação de mercado, segmentação até mesmo política, se a gente puder falar, são riscos que para mim são bastante evidentes e às vezes não são muito referenciados, porque o debate, por vezes, fica muito preso na questão do abuso, da exploração sexual e do Uhum. abuso
sexual de criança e adolescente, que é, obviamente, que ninguém vai retirar a importância dessa pauta, Sim. é importante, mas existem outros aspectos que a gente também deve considerar nesse debate. E você falou E agora da publicidade disfarçada, dos influencers. Eu acho que a gente vai até um dia ter que dedicar um episódio a essa questão, né, Caitlin? Porque aqui a gente tem um exemplo muito claro da falta da transparência nas informações que circulam em redes sociais. Né? O que é extremamente sim, problemático, porque a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que diz claramente que a publicidade precisa ser apresentada ao consumidor como tal. Ele tem que identificar de maneira fácil e acessível que aquilo é realmente uma publicidade. E esse mercado de influenciadores, por exemplo, e hoje a gente tem influenciadores mirins, youtubers mirins, ele, na verdade, embaça isso tudo. Muitos estão uhum, recebendo para divulgar aqueles produtos, mas, na verdade, divulgam como se não tivessem nenhum interesse econômico e fossem movidos pelo único propósito de ajudar genuinamente o seu público. E a gente sabe que na seara infantil há inclusive diversas técnicas específicas de publicidade disfarçada, como unboxing, né? Uma criança lá no uhum, YouTube abrindo um, um, um pacote de um determinado sim, produto, né? Para supostamente uhum. mostrar a emoção daquilo ali. E, na verdade, isso é extremamente problemático tanto para a criança que está fazendo essa performance, quanto também para aquelas que estão assistindo. E o seu ponto é muito importante, né? É, é, toda essa rede de informação, ela é criada para realmente propiciar um consumo excessivo nas crianças desde muito cedo, com uma série de efeitos nefastos. Sem dúvida. Agora, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue. A gente está falando de aspectos negativos, né? Situações Sim, de risco e situações que podem trazer danos às crianças, né? Mas vamos pensar do ponto de vista da mitigação desses riscos. sim. Será que as redes sociais, o discurso delas, né, no sentido de que não tem muito o que fazer e o que já está sendo feito é suficiente para mitigar esses riscos, será que existem outras formas? Você vê outras formas de utilização de tecnologias, por exemplo, que possam diminuir esses riscos? Ou seja, a gente poderia pensar, por exemplo, no YouTube ou no Facebook, utilizando algum tipo de tecnologia que identifique rapidamente um conteúdo que é acessado por criança e adolescente, que não deveria ser acessado, e a partir daí impor algum tipo de exclusão desse conteúdo ou impedir o Uhum. direcionamento desse conteúdo para crianças e adolescentes? O que você acha disso? Essa é uma dificuldade inerente ao meio digital. E para os nossos ouvintes que querem uma discussão mais aprofundada sobre esse tópico, eu até indicaria que eles ouvissem o nosso episódio sobre o PL das fake news, porque também ali a gente trava uma discussão mostrando quais são as possibilidades de um lado, as dificuldades do outro, desse controle Uhum, de informação. E naquela oportunidade, Caitlin, a gente procurou inclusive dizer que muito desse controle do fluxo informacional não é exatamente o controle da pessoa natural, da nossa tiazinha, né, que eventualmente está lá nas redes uhum, sociais, mas muitas vezes do que a gente chama de fluxo informacional profissional, entre aspas. Né? Se estamos falando de publicidade, muitas vezes a gente está focando em uma série de empresas, em uma série de canais que têm um grande número de usuários e, portanto, apresentam altos graus de monetização, e talvez se a gente conseguisse separar o joio do trigo, isso fosse possível. Por outro lado, a gente sabe que em relação a imagens, a vídeos, os sistemas de inteligência artificial talvez não sejam tão eficientes quanto o que acontece em relação a conteúdos escritos, mas a gente sabe também uhum, que eles vêm sendo aperfeiçoados, né? E aí eu acho sim, que há toda uma questão também, mais uma vez, da gente separar o joio do trigo. Muitas vezes a plataforma, ela já sabe daquele conteúdo, ela já sabe
que um determinado perfil se dedica a esse tipo de interação. Então, é claro que em situações como essa, as possibilidades de ação são muito maiores do que naquelas situações nas quais ela simplesmente é surpreendida ou eventualmente ainda não tenha tido um primeiro contato. Se a gente está diante, por Uhum. exemplo, de um conteúdo violento que está sendo amplamente disseminado, que está sendo viralizado, como se diz, se a gente sabe de um ataque às escolas, enfim, na verdade, são todas situações que exigem também ações mais pontuais para aquele tipo de questão. Então, voltando também a uma das conclusões que a gente chegou a comentar nesse episódio sobre o PL das fake news, né? Há sim dificuldades para esse controle de conteúdos, mas há muitas coisas a serem feitas. E o que a gente percebe é que não só as plataformas muitas vezes não estão fazendo o que seria possível e execuível de ser feito, como persistem em adotar modelos de monetização que levam exatamente ao favorecimento desses conteúdos impróprios. Então, Uhum. o que nós acabamos de falar, quando estamos falando de conteúdos de violência, grande apelo sexual, são conteúdos que geram um grande engajamento. Então, muitas vezes o que a gente Sim. percebe é que há incentivos econômicos muito fortes para a divulgação desses conteúdos e, mais do que isso, para um protagonismo da plataforma que começa a sugerir esses conteúdos para os seus usuários. Então, isso é bastante problemático, né? E quando a gente percebe o caso, por exemplo, o Facebook Papers, né, da Frances Haugen e tantas outras questões, a gente vai ver que, em muitos casos, as plataformas têm noção do que está acontecendo. Elas sabem não só do que está havendo com o seu fluxo informacional em alguns aspectos, como das consequências nefastas, e mesmo assim elas optam por não interferir porque aquele modelo de negócios está propiciando grandes lucros. Então, eu acho que entre acharmos que a gente pode ter um controle absoluto de tudo que acontece, né, no mundo virtual, um controle absoluto de todos os conteúdos, o que pode realmente ser bastante difícil, e a gente achar que a gente não pode fazer nada, talvez exista uma série de soluções intermediárias, principalmente Uhum. diante de fatores nos quais as plataformas já podem ter aquelas red flags, né? A gente já tem uma Sim. certa experiência de diversos casos nesse sentido. Até aquela discussão, o que é um conteúdo impróprio? A gente pode ter uma série de situações naquela zona limítrofe na qual possa haver dúvida fundada sobre se aquele conteúdo é próprio ou impróprio para criança. Mas, ao lado dessas situações, a gente tem N nas quais a gente não vai ter nenhuma dúvida. O conteúdo é claramente impróprio, às vezes até para um adulto, quanto mais para uma criança. E, obviamente, que o que se exige das plataformas em relação a isso vai depender de todo esse contexto, né? Então, ao fim e ao cabo, a gente está se referindo, né, a um trabalho das plataformas no sentido de, um, atenderem efetivamente aos termos de uso da plataforma, Uhum. que praticamente todos eles se referem à proibição de conteúdos violentos, de natureza sexual, com Sim, nudez, etc, etc. E a gente sabe que isso permeia, né, essas plataformas ainda assim. é Então a gente verdade. tem aí, na verdade, já, né, um primeiro ponto que é a própria violação pelos usuários dos termos de uso da plataforma e a plataforma ainda assim mantendo aqueles usuários e não realizando uma indisponibilização ou uma exclusão desse usuário de forma Exato. automática, né? Exato. Permitindo aí, entre aspas, um pleno exercício de uma liberdade de expressão, mesmo diante de uma situação em que tem os termos de uso violados. Isso é uma Uhum. primeira questão. A segunda Sim. questão que eu acho que pode ser uma solução interessante, né, é o fato de que já existem tecnologias, a própria Google e da Microsoft utilizam essa tecnologia, que é o PhotoDNA, que é uma Uhum. tecnologia que está sendo utilizada também pelo Facebook e, portanto, né, pelo Instagram. Eu não sei dizer se o TikTok já utiliza essa tecnologia, que ela realiza, através de um sistema de inteligência artificial, que obviamente está sendo aprimorado, a identificação de imagens e de vídeos que podem ser considerados como ilícitos. Ilícitos do ponto Uhum. de vista não só
da violação dos termos de uso da plataforma, mas ilícito também no sentido de que vai alcançar um público infanto-juvenil que eventualmente não é um público para qual aquele tipo de imagem, de vídeo, notícia deve ser direcionado, né? Então, Uhum, existe tecnologia já. é, Essa tecnologia, obviamente, não é uma tecnologia que vai garantir uma eficácia de 100%, mas, ao fim e ao cabo, a gente está se referindo a formas diversas de moderação de conteúdo, né? exato. E a moderação de conteúdo, a gente tem que sempre lembrar, ela pode ser realizada tanto de forma tecnológica, através da utilização desses sistemas que vão identificar conteúdo impróprio para crianças e adolescentes, mas também através da moderação humana, de um sujeito que está sentado na frente do computador, analisando imagens, textos e vídeos, identificando aquela imagem, aquele texto e vídeo como impróprio para criança e adolescente. Agora, um problema que eu vou trazer para você, um terceiro problema que eu vou trazer para você, Ana, como é que eu vou saber se é criança ou adolescente que está acessando aquele conteúdo? É, essa é a grande questão, né? E a gente vê claramente que a moderação de conteúdo, como você disse, embora seja muito importante e sob vários aspectos possível, ainda que com eventuais limitações, mas possível, de acordo com tecnologias já existentes e que já são aplicadas, mas ela sozinha não vai resolver, porque quando a gente tenta analisar esse problema a partir de um olhar mais aprofundado, a gente percebe que, antes de mais nada, há um problema inicial. Essa criança poderia estar nessa rede social? Ela poderia estar interagindo da maneira como ela está? Então, aí já começa aquela discussão Em tese, fundamental. não. Exatamente, não poderia, né? Bom, mas se ela lá está, será que dá para a gente dizer que isso é um problema apenas dos pais? Ou seja, a gente vai transferir para os pais todo um ônus de controle sobre os seus filhos, que, como você mesma disse, muitas vezes tem um celular ou um iPad nas mãos com muita facilidade, até por questões educacionais, para fazer trabalhos de escola, para interagir Sim? legitimamente com seus amiguinhos e etc. Então, essa é uma primeira questão. E daí a gente começar a pensar realmente em uma série de situações, né? Por exemplo, a gente tem visto, claro, falar da China é sempre falar de um caso complicado, mas a gente tem visto Sim. grandes preocupações das autoridades chinesas com a proteção de suas crianças, inclusive para fins de não permitir determinadas redes sociais a partir de determinado horário, de limitação de horas em que as crianças podem estar engajadas, né, em plataformas, notadamente games e etc. E, obviamente, que uns podem até achar radicais, mas quando a gente vai analisar as estatísticas de suicídio de crianças e adolescentes na China e o quanto muitas vezes existe uma correlação entre essas estatísticas e a presença cada vez mais intensa e descontrolada das crianças no mundo digital, a gente percebe que, no mínimo, existe uma preocupação legítima, né? Então, eu acho Uhum. que essa é uma primeira grande questão. E soluções para isso não existiriam? Hoje, muitas vezes, a gente percebe, né? É muito interessante quantos aplicativos, às vezes, a gente entra, às vezes até para comprar um vinho, uma coisa assim. Ah, diga aqui que você tem mais de 18 anos. Como é fácil você Sim. dizer isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que no capitalismo de vigilância é tão simples também para agentes poderosos nos rastrearem e saberem quem claramente está usando, ainda que estejamos diante de, muitas vezes, um equipamento que é compartilhado por toda a família, né? Há uma série de questões que muitas vezes, de uma maneira muito simplificada, possibilitam essa identificação. Então, eu acho que essa identificação, se fosse minimamente mais rigorosa, já resolveria parte dos problemas, fazendo uma contenção quase que física, assim como a gente não deixa nossas crianças no mundo real entrarem em lugares impróprios, a gente também não pode deixar nossas crianças no mundo virtual entrarem também nesses lugares impróprios. É a prevenção no seu sentido mais amplo, né? E aqui um Sim. parênteses, eu sustento que sim, existe um dever geral de cuidado de plataformas e agentes que operam na internet em relação a crianças, porque aqui a questão não é só marco civil, aqui a questão é Sim. essencialmente Estatuto da Criança e do Adolescente e Constituição Federal. Então, a Sim. gente vai, né, vai voltar a essa discussão posteriormente. E por outro lado, né, Caitlin, se a gente precisa
regular o acesso da criança, a grande questão é, não vamos também ter que minimamente identificar todos os atores que estão interagindo na internet? Aquela discussão que também surgiu quando a gente estava tratando do PL das fake news. Será que é um exagero pedir que as pessoas se identifiquem quando estiverem usando as plataformas com CNPJ, com CPF, de uma maneira mais consistente? Porque, veja, a nossa Constituição prevê a liberdade de expressão, mas ela veda o anonimato. E o que a gente tem visto muitas vezes é o quanto pessoas mal intencionadas, seja em relação a crianças, seja em relação a todos, têm se utilizado de todas as facilidades para disfarçarem a sua identidade para esse tipo de interação maldosa, que no caso das crianças é muito complicado. Então, Sim. além disso, perfis que são falsos, bots e tantas outras coisas, né? Então, eu acho que realmente a gente vai precisar pensar, quando estamos falando em crianças, em soluções que tenham essa efetividade. Só um controle de conteúdos, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que ele não resolverá esse problema. Ele é importante, sim, precisamos avançar nele, sim, mas me parece que vai ser fundamental assegurar que nossas crianças não entrem em meios que sejam perigosos ou impróprios para a idade delas, e me parece que isso não pode ser um ônus apenas dos pais, e também ter um mínimo de cuidado com aquelas pessoas que estão interagindo na internet, né? Porque se de Uhum. fato a liberdade de expressão ela é um direito fundamental, ela envolve responsabilidade e não é sem razão que a nossa Constituição ela veda o anonimato. Uhum. Não, eu concordo com você, Ana. Eu acho que moderação não é suficiente, mas eu fico realmente em dúvida sobre a eficácia da identificação da idade. É claro, né, a gente tem as plataformas possuem lá nos termos de uso uma limitação da idade para acessar determinadas aplicações, né? É claro, enfim, o meu Instagram pessoal que está no meu celular é acessado pelo meu filho de 13 anos que não tem Instagram. Cariocamente, né, quando eu dou mole, o meu celular foi abduzido por um filho que não tem rede social para acessar aquela rede social. Por sorte, né, e por terem uma mãe paranoica dentro de casa, eles são doutrinados a entender como agem, né, como funciona uma rede social e mais. Mas veja, o que eu estou voltando ao assunto, né, da identificação, né, eu acho que o mecanismo de identificação por meio de CPF, CNPJ, o que quer que seja, né, eu acho que seria um mecanismo válido, mas ainda assim insuficiente, considerando Exato. que existem formas, né, de, entre aspas, burlar, criança, adolescente, burlarem essa limitação, ainda que houvesse identificação, obrigação de identificação por meio de CPF, utilizando outros equipamentos que estejam, equipamentos não, mas redes sociais, né, cujo perfil seja de um adulto, né? Então, eu acho que a gente tem que associar, claro, né, a moderação com a identificação, com educação. Sem Aí dúvida. é que, para mim, eu acho que aí é que está o X da questão. Como você estava falando, né? A gente não deixa as nossas crianças entrarem fisicamente em lugares inapropriados, não é verdade? Eu Verdade. acho que essa é uma vigilância que é realizada por toda a sociedade. Então, a sociedade como um todo, sejam os pais, o terceiro, Ministério Público, curadorias, por meio de curadorias, seja conselho tutelar, seja uma pessoa que está andando no meio da rua, que vê uma situação com uma criança acessando um local indevido ou um conteúdo Uhum. indevido, existe a obrigação da sociedade de proteger essa criança. Isso está na Constituição Federal, na verdade. A gente está falando do Marco Civil, você falou da Constituição e do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal elegeu
a proteção e a tutela da criança como prioridade absoluta. Tá lá. A gente tem a obrigação, como sociedade, de proteger crianças e adolescentes. A forma como a gente tem de proteção é por meio da educação. Então, eu diria para você, né? A gente tem é, os instrumentos, né, de moderação de conteúdo, que eu acho que pode ser realizado tanto de forma técnica quanto pessoalmente, né, pelas próprias redes. A gente tem a identificação das pessoas, né, obrigatoriamente para acessar determinadas aplicações, e a gente tem a educação digital como uma absoluta obrigação do Estado de prover. Ou seja, as crianças elas têm que ser educadas, os adultos têm que ser educados também, mas as crianças prioritariamente têm que ser educadas para entender como funciona a internet. Eu vou falar só Exato. de um episódio, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, que, que, que diz enfim, se referia, né, à violação de direitos de crianças e adolescentes perpetrados por crianças e adolescentes, que foi um Sim. episódio que ficou bastante famoso, que foi o uso, né, a alteração, na verdade, né, de imagens de meninas de um determinado local, por meio de um aplicativo de inteligência artificial acessível por qualquer pessoa, porque você não tem aí a identidade, né, o CPF, CNPJ, o que Uhum. quer que seja, e esse aplicativo ele permitiu a adolescentes a utilização de fotos de colegas de turma de uma determinada escola em nus, né, em imagens de nu. E isso foi divulgado em redes sociais, por meio principalmente de WhatsApp, em grupos de WhatsApp da escola. Então, vejam, isso não é uma questão, não é uma questão simplesmente da ética da criança. É uma questão de educação digital também, da criança entender que aquilo que está sendo realizado, né, a utilização de um aplicativo para desnudar meninas e a divulgação dessas imagens em redes sociais, não é só um bullying, né? É um crime que está sendo cometido e Uhum. é, de fato, atentatório contra o direito daquela criança ou adolescente. Isso deu maior problema no Rio de Janeiro, teve uma repercussão gigantesca, um debate importantíssimo e que, no final das contas, se refere à educação digital. É. Então, enquanto a gente não tiver realmente assim, um foco do Estado, né, para uma educação digital que, de fato, faça com que as nossas crianças entendam os riscos, né, relacionados ao uso de plataformas de redes sociais, a gente vai ter, acho eu, ainda que tenha moderação e a identificação por CPF, CNPJ, a gente ainda vai ter aí problemas, né, relacionados ao uso dessas redes. Sem dúvida, Caitlin. Mas, assim, eu concordo com você, educação é super importante, mas vamos lembrar até também da nossa época de crianças, né? A educação também tem seus limites em uma idade em que você é tão imaturo, em que muitas vezes você ainda depende muito da validação pessoal pelo grupo. Então, quando a Sim. gente vê situações como a do Discord, e que estimulavam crianças a praticar todo tipo de crueldades, com animais, com outras pessoas, com elas próprias, em questões de automutilação, a gente Uhum. entende a dimensão do que está em jogo, né? Eu não sei se, por melhor que seja uma educação, se dependendo do contexto e da necessidade de validação social das crianças, ainda assim, elas muitas vezes não entrariam nesse tipo de questão. A internet tem uma coisa interessante aqui, eu acho que é o raciocínio do terraplanismo, né? E essa dimensão coletiva é muito forte, né? Porque é aquela coisa, no mundo real, por mais que eu pense determinadas coisas ou queira fazer determinadas coisas, mas se eu não encontro pessoas que estejam dispostas a fazer isso ou compartilhar aquelas ideias e valores, fica mais difícil. E o que a gente tem visto, né? E toda criança tem suas ideias erradas, né? Mas na Com internet certeza. elas encontram outras crianças que têm as mesmas ideias erradas, ou às vezes adultos que têm as mesmas ideias erradas e que vão querer incentivar nessas crianças essas ideias erradas. Então a gente tem um mecanismo aqui social
que ele está muito longe de ser trivial. Então, eu acho esse um primeiro ponto. Segundo, na época, na nossa época, por exemplo, os nossos pais tinham um controle, algum controle, sobre as informações que chegavam para a gente. A pornografia é um exemplo muito claro. Né? Era uma contravenção, por assim dizer, para que uma criança, eu lembro, né, do meu contexto, ter acesso a esse tipo de material, era uma luta, por assim dizer, né? Ela realmente tinha que querer muito e se utilizar de uma série de subterfúgios para ter acesso a esse material. Hoje em dia, a pergunta que se faz não é se a pornografia vai chegar para o seu filho, é quando e como. E, Quando? né, e formas cada vez mais violentas, formas cada vez mais distantes daquilo que eu chamaria, digamos assim, de uma realidade saudável, o que, segundo alguns médicos, vem inclusive modificando a própria estrutura do cérebro das crianças e dos adolescentes, vem modificando a forma como elas encaram o amor, a sexualidade e as próprias interações humanas. Então, fato é que tudo isso é muito preocupante. Aquela ideia de que hoje o lugar mais perigoso do mundo pode ser o quarto da criança, o que na verdade é uma É, inversão do que acontecia na nossa época, né? A casa era fenômeno de era o segurança, a quarto. rua era perigoso, né? Era o É. ambiente perigoso. E hoje é o contrário, né? Uma criança com um celular nas mãos, sem os devidos cuidados, sem talvez essa educação. E sem, né, no atual contexto em que também os próprios agentes envolvidos, sejam as plataformas, sejam os usuários, também não têm esses cuidados, ela conseguirá ir para lugares que no mundo físico envolveriam, né, um altíssimo risco e que também no mundo digital vão envolver esses mesmos riscos, né? Então é um pouco aquela, a gente fica numa espécie de situação muito difícil, né? Porque a gente percebe que aqui a gente entende aquela máxima, né? Que para todo problema complexo é, pode existir uma solução simples, mas ela é errada, né? Então aqui é um problema Sim. multifacetado, né? A gente vai ter que imaginar a questão de uma maior consciência dos pais do ponto de vista de autoridade parental, educação digital das crianças, o que vai ser fundamental e vai envolver esforços que estejam além da casa, né? No sentido dos Hum. pais, mas escola, iniciativas governamentais. Mas isso também Políticas públicas, né? políticas públicas, exatamente. Mas isso passa também pela ação desses agentes econômicos, que afinal de contas ganham muito Dúvida. dinheiro com a circulação Sem desses conteúdos, né? Então, me parece que sem esforços muito consistentes, isso não acontecerá. E o que a gente tem visto é que a situação chegou realmente a um nível extremamente preocupante. Essa audiência do Senado norte-americano, não sei se muitos dos nossos ouvintes acompanharam, mas ela foi muito dura. Vários muito. senadores, né, chegaram para grandes dirigentes de plataformas e disseram: vocês têm sangue em suas mãos. Eles Uhum. resgataram, inclusive, uma série de discussões sobre as quais a gente já teve a oportunidade de tratar aqui no podcast em outros episódios, né? Em que medida as plataformas são apenas meios, ou a gente pode até atribuir a elas a responsabilidade direta por suicídios, por atos de violência, por abusos sexuais e tantas outras coisas, quando fica muito claro que elas estão violando o dever geral de cuidado. E vamos lembrar que esse Uhum. dever geral de cuidado, ele não é um dever de resultado, mas certamente ele é um dever de meio. Ele implica a Sim. utilização, né, dos meios tecnológicos e físicos disponíveis e que sejam razoáveis e compatíveis com aquela situação. Então, a gente não está, ao falar disso, exigindo das plataformas que elas façam o impossível, mas aquilo que já foi demonstrado que é possível e viável e que muitas vezes é descumprido mesmo assim. Ah, é, enfim, você falou de várias coisas. Eu estou lembrando do conceito, né, dos filhos do quarto, né? Adolescentes com portas fechadas. Isso é um fenômeno que é mundial. É, enfim, muitas questões para refletir. Mas vamos pensar na realidade regulatória, né, que a gente tem hoje, né? A gente não tem uma regulação internacional específica sobre o tema. A Fato. gente tem tratados internacionais que já foram incorporados no Brasil
sobre proteção da criança e do adolescente, isso é fato, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas do ponto de vista de um esforço regulatório internacional, transnacional, de proteção da criança e do adolescente, especificamente no ambiente da internet, a gente não tem ainda. Então, vamos olhar para o nosso próprio umbigo, né, e pensar se os instrumentos legislativos e de regulação que a gente tem hoje são suficientes para garantir minimamente a proteção dessas crianças e adolescentes, né? A gente já se referiu à Constituição Federal, que elege, né, a prioridade absoluta como uma cláusula geral de tutela, né, da criança e adolescente. A gente viu já o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem ali também como um princípio identificado, né, o melhor interesse da criança e adolescente, ou seja, tem que se dar não só, né, uma prioridade absoluta na tutela desses direitos, mas toda a atividade, né, que tem Uhum. que visa a criança e adolescente tem que sempre ser realizada em seu melhor interesse. A gente tem a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ao fim e ao cabo, a gente está falando de dados pessoais de crianças e adolescentes também, né, que são Uhum. monetizados e são é, é, utilizados para a segmentação de conteúdo. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que estabelece, né, limitações, né, para o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente, né, limitados ao melhor interesse. E a gente tem o Marco Civil da Internet, que estabelece uma responsabilização das plataformas, de uma certa forma, não pela moderação do conteúdo, né, mas, quer dizer, a gente Uhum. pode até pensar que ao fim e ao cabo é isso, né, mas uma responsabilização das plataformas pelo conteúdo que é gerado por uma terceira pessoa e que viola interesses de crianças e adolescentes também, né? Esse arcabouço regulatório que a gente tem hoje dá conta a posteriori, né? A priori não, mas a posteriori, né? Uhum. Regulação a gente tem regulação ex ante, né, antecipada, Uhum. né, por exemplo, com a proibição de determinado desenvolvimento de determinadas atividades, mas nesse caso uma regulação a posteriori, ou seja, depois de acontecido um fato. Uhum. Você acredita que esse arcabouço regulatório que a gente tem dá conta hoje? Uhum. Bom, eu já adianto que eu acredito que sim, desde que bem interpretado, né? E quando eu falo bem interpretado, interpretação sistemática e à luz da Constituição, mas ainda que ele dê conta, a gente sabe que isso não vai ser suficiente por uma série de razões. Em primeiro lugar, porque se estamos falando de crianças e adolescentes, como você bem colocou, nós estamos falando aqui de uma série de direitos fundamentais e obrigações de proteção que simplesmente não podem ser flexibilizadas. Então, essa lógica de dizer, não, eu descumpro e indenizo, se já é muito complicada quando estamos falando de direitos da mais alta importância, em que os danos são irreversíveis ou de difícil reversibilidade, no caso de crianças, essa lógica se torna ainda mais intensa. A audiência norte-americana a qual nos referimos trouxe o exemplo de vários pais que haviam perdido seus filhos por problemas que Sim, aconteceram no mundo digital. Obviamente que para esses pais a gente né, não vai ter nenhuma solução jurídica, principalmente indenizatória, que vai resolver isso. Eles realmente tiveram danos irreversíveis e, portanto, isso mostra que essas providências a posteriori não resolvem. Mas a gente não pode, e aqui eu estou falando com uma das maiores especialistas em responsabilidade civil do país, que é você, mas a gente não pode menosprezar a função preventiva da responsabilidade civil. Essa função indenizatória, ela tem por finalidade também alterar a estrutura de incentivos de agentes econômicos. Porque, claro, se eles adotam modelos de monetização que lhes dão mais lucros do que eventualmente as responsabilidades que eles terão que arcar, né, se violarem direitos alheios, obviamente que eles terão poucos incentivos econômicos. Então, é aí que a indenização, embora seja insuficiente, mas ela tem um papel extremamente importante. A partir do momento que uhum, esses agentes econômicos começarem a perceber que eles respondem sim por esse tipo de dano, que essa responsabilidade pode ser bastante extensa e que vai pesar no bolso
Aí a gente já começa a falar de uma lógica empresarial e talvez ter alguma esperança de alterar essa estrutura de incentivos. E por que eu acho que no Brasil a gente já tem como pensar nisso com o que já existe, ou seja, sem prejuízo dos problemas de não haver uma articulação internacional nesse sentido, como você mencionou, sem prejuízo de pensarmos em legislações que eventualmente também podem aprimorar o que já existe. Em primeiro lugar, o Marco Civil da Internet não é o único dispositivo legal que trata de responsabilidade por conteúdos no mundo online. O Marco Civil da Sim. Internet, especialmente o artigo 19, ele precisa ser interpretado, no caso de crianças e adolescentes, com a Constituição, de acordo com a Constituição, e mais do que isso, de maneira sistemática e em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre vários aspectos aqui, pode até ser considerada a lei específica em relação ao Marco Civil. E não é sem Uhum. razão que a gente já tem até um acórdão do STJ em que a plataforma foi responsabilizada diante de um conteúdo impróprio, em que a foto da criança aparecia com o pai numa afirmação falsa de pedofilia, e que o pai pediu que Sim. aquele conteúdo fosse excluído, e a plataforma disse: não vou excluir enquanto não houver ordem judicial. Ou seja, o pai partia da premissa de que o Estatuto da Criança e do Adolescente assegurava aquele direito, a plataforma olhava só para o Marco Civil, e o STJ disse: olha, em situação de crianças e adolescentes, aqui, a plataforma teria que excluir imediatamente o conteúdo. Ou seja, aqui a gente já está diante de uma interpretação do STJ que claramente, diante de crianças e adolescentes, diz que não é só o Marco Civil que vai ser aplicável e que, portanto, ao falar do dever de cuidado que decorre do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendeu que a plataforma se responsabilizaria sim. Mas eu vou até um Uhum. pouco além. Para além dessa discussão, eu entendo, e é claro, a gente sabe que todas as discussões sobre o artigo 19 do Marco Civil são intensas, o Supremo agora vai discutir se é inconstitucional, se não é, mas para mim, Caitlin, sinceramente, a discussão sobre a constitucionalidade, ela não terá impactos tão grandes aqui, porque para mim a única forma adequada de se interpretar esse artigo 19 é a plataforma, em princípio, não responde pelo conteúdo de terceiros, como Sim. regra, né? Mas Sim. se ela está impulsionando, se ela está sugerindo, se ela está filtrando, aquele conteúdo não é de terceiros, é dela também. Ela é agente econômico que gerencia, monetiza conteúdos. Então, a partir desse momento, eu já diria, o artigo 19 já não se aplica. É conteúdo Uhum. próprio também. E, no mínimo, a gente vai pensar numa responsabilidade compartilhada entre a plataforma e o autor desse conteúdo. Como se a gente estivesse numa cadeia de consumo, né? Exatamente. Fazendo uma equiparação meio tosca com a defesa do consumidor, que equipara qualquer Exatamente. fornecedor, qualquer Né? pessoa que está na linha ali como um fornecedor para fins Uhum. de responsabilização. Faz Exatamente. sentido. O Qual que é o você está papel da sendo. plataforma aqui? Imagine, por isso que eu disse, controle de conteúdo é sempre complicado. Imagine que um predador sexual, no seu perfil específico, poste algum conteúdo e, de repente, a gente descobre que a criança foi atrás e, por iniciativa própria, teve acesso àquele conteúdo. Essa é uma situação. Ali a gente Muito talvez. excepcional. Muito excepcional. Outra coisa é a criança abre um computador e o conteúdo vem a ela. Não é ela que Que é está o que procurando aquele acontece. conteúdo. É o que tem acontecido, não só com a criança, como com todos nós. As plataformas, portanto, elas têm um protagonismo enorme no gerenciamento desse fluxo informacional. Talvez na época do Marco Civil, a gente ainda tivesse a ilusão de que as plataformas são neutras em relação aos conteúdos. E aí o artigo 19 faz muito sentido nesse contexto. Mas quando a gente Uhum. percebe que hoje claramente elas têm uma ingerência muito intensa sobre esse conteúdo, me parece que cai por terra não só a posição de neutralidade, como a própria ideia de um conteúdo de terceiro. Se é ela que sugere, se é ela que impulsiona, se é ela que direciona aquele conteúdo, o conteúdo em alguma medida é dela também. Ou, no mínimo, não Uhum. pode ser considerado apenas como conteúdo exclusivo de terceiro. E aí a gente vai ter que encontrar a responsabilidade compatível com isso. Quando a gente junta esse raciocínio com o dever geral de cuidado,
Em relação a crianças e adolescentes, que decorre do ECA, que decorre da Constituição, a gente percebe, e essa é a minha opinião, que sim, a gente já tem um instrumental jurídico suficiente para responsabilizar. Perfeita como sempre. Aplaudo. Aqui é um consenso, né, minha amiga? Eu acho, quer dizer, consenso entre nós, né? Porque Entre para nós, entre nós é consenso. a discussão, né, tá quente. Posso fazer um pequeno merchan aqui, que eu acho que Claro. qualquer informação é válida, é informação que tem que ser boa, é informação que tem que ser compartilhada. Eu queria fazer uma propaganda do Instituto Alana, que trata, né, sobre um instituto, uma organização sem fins lucrativos que advoga em favor dos direitos das crianças e adolescentes. Uma outra propaganda positiva é da SaferNet. A SaferNet, ela tem uma série de cartilhas, algumas, inclusive, direcionadas para criança e adolescente, sobre a proteção da criança e adolescente em rede. E eu queria recomendar o livro da Isabela Henriques, que se chama Direitos Fundamentais da Criança no Ambiente Digital. Esse livro foi fruto da tese de doutorado dela, defendida na USP, e é um livro fundamental para quem quer se aprofundar nessa temática. Então, ficam aí as dicas Maravilha. e Posso fazer um merchan também? Agora, uma merchan deve. pessoal, né? Já que você falou no Alana, eu tive o grande prazer de fazer um parecer sobre o dever geral de cuidado de plataformas em relação a crianças e adolescentes. A pedido do Instituto Alana, esse parecer é público, ele está disponível e tem um material bastante interessante, né? Para além das minhas opiniões pessoais, eu procurei coletar muitas informações e discussões para, ao final, chegar à conclusão de que sim, esse dever geral de cuidado existe. Recomendo também a leitura do parecer. Tive a oportunidade de discutir, debater esse parecer com a Ana num seminário que foi seminário realizado, Lançamento, né, né? pelo Alan, de lançamento desse parecer. Foi super interessante. Então, estão aí as recomendações e a gente agradece vocês por ouvirem o Direito Digital. Lembrem sempre de compartilhar esse episódio e outros com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com. Muito obrigada. Obrigada e até a próxima.